Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Pode se sentar. Com imensa alegria nós celebramos hoje nos maiores mistérios e alegrias da nossa fé católica. Quando nós rezamos o credo, nós proferimos que nosso Senhor foi crucificado, morto, sepultado, que Ele desceu aos infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Passado, Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É a maior verdade, um presente que nós vivemos. Cristo está no céu glorioso. Quando os apóstolos viram nosso Senhor subir aos céus, nosso Senhor estava indo para uma glória, estava indo para estar junto de Deus, glorioso, mas carregando em suas mãos, em seus pés, em seu peito, chagas abertas que não passarão. E lá no céu, diante de Deus Pai, Cristo mostra, apresenta as suas chagas para o Pai. Glorioso, mas chagado. Ele está intercedendo por nós. Ele está no céu intercedendo por nós. Se Ele veio ao mundo, Ele veio porque ao homem era impossível se reconciliar com Deus. Santo Anselmo se questionava: por que Deus se fez homem? Cur Deus homo. Porque era necessário que alguém fizesse a ponte entre a humanidade e Deus. Homem capaz algum seria capaz de fazer isso. Era preciso que alguém fosse homem e Deus, porque a humanidade feriu uma dignidade infinita. E Deus está lá. Nosso Senhor, amados irmãos, que alegria. Ele subiu aos céus porque Ele está lá no céu preparando um lugar para nós, para cada um de nós. Cada um de nós temos um lugar no céu. Cada um de nós temos um nome escrito lá no céu. É para nós. Fomos feitos para o céu. Nosso Senhor inaugurou o céu. Que alegria. Aqueles patriarcas, aquelas matriarcas do Antigo Testamento, aqueles homens santos, aquelas mulheres santas, só agora poderiam estar na glória de Deus, com Cristo, na verdadeira felicidade, sair daquela alegria pela metade, da alegria daquele que correspondeu com Deus em vida, mas que ainda não conhecia, que não contemplava, que não tinha a visão beatífica, a visão beata, a visão feliz de Deus. Que alegria ir para o céu. Nosso Senhor estava subindo para preparar um lugar para nós. Preparar um lugar para nós e para enviar o Teu Espírito Paráclito, enviar o Espírito Santo. Amados irmãos, Cristo subiu. Ele não estava e não estaria mais presente fisicamente com os seus apóstolos. E os apóstolos estavam se entristecendo. Como era bom ter o próprio Cristo. Cada um de nós ficaríamos imensamente alegres, cheios, se o próprio Cristo estivesse andando fisicamente ao nosso lado. Mas nosso Senhor, Ele precisava preparar a sua igreja. Ele precisava deixar a sua igreja. Agora, amados irmãos, viveremos com a igreja, com os sacramentos. Nosso Senhor precisava purificar os apóstolos. Era necessário que os apóstolos passassem por uma próxima conversão. É verdade que eles eram homens convertidos. Foram chamados do mundo para seguir Jesus.
mas não bastava a primeira conversão. Passaram por uma segunda conversão, quando, depois que nosso Senhor renegado, traído, os apóstolos debandados foram tocados. Nós abandonamos o nosso Deus, nós abandonamos o Mestre. E aquilo doeu. Pedro, quando ele recebeu aquele olhar grave de nosso Senhor, não daquele que condena, mas aquele olhar que dizia: Pedro, Pedro, eu te falei, você me trairia. Pedro chorou lágrimas amargas, tão quentes, que conta a história piedosa que aquelas lágrimas produziram sulcos no rosto de Pedro, marcas, ficaram marcadas. A face de Pedro ficou marcada com aquelas lágrimas doídas, sentidas, amargas, quentes, doloridas, daquele que traiu, mas que agora se arrependia. Era a conversão de Pedro, era a segunda conversão. Mas era preciso uma terceira conversão. Os apóstolos precisavam ser purificados daquele apego que também nós temos às consolações. Como queremos rezar e sentir. Queremos rezar e sentir afetos, sentir emoções, ser atendidos agora. Queremos sentir talvez calafrios nas nossas orações. Puxa, estou emocionado. Queremos nos sentir bem. Como é bom rezar? Nem sempre. É bom, mas nem sempre é fácil. É este apego que nós temos. Apego aos sentidos, aquilo que está presente fisicamente. Era necessário que Cristo subisse e preparasse o seu povo, a sua igreja, para viver agora sob a fé, sobre as durezas da vida. Seguir Cristo agora é também ser perseguido. Seguir Cristo agora significa não ter mais aquela consolação de tê-lo falando junto a nós fisicamente. Mas é verdade, nós temos também uma alegria muito grande, imensa, de ter o próprio Cristo na Eucaristia, de termos os sacramentos, de termos a igreja. Deus está conosco. Deus nos dá aquela graça santificante que nós recebemos pelo batismo. Amados irmãos, que alegria! Nós somos templos do Espírito Santo. A Santíssima Trindade habita em nós. Pobre daqueles que deixam perder essa graça. O Senhor veio preparar no céu um lugar para nós. Será que iremos para o céu? Será que iremos ocupar aquele lugar preparado? Tenhamos esperança, confiança. Trabalhar para isso também. Senhor, eu quero aquele lugar lá no céu que o Senhor preparou para mim, desde toda a eternidade, desde todo sempre, aquele lugar que é meu. Senhor, eu não quero que na sua segunda vinda, na vinda realmente gloriosa, em que nosso Senhor vem julgar os vivos e os mortos, que Ele não nos diga aquelas palavras duras: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, ide para aquele outro lugar que o diabo está esperando. Que Ele nos diga palavras agradáveis e mansas e brandas como essa: vinde, benditos do meu Pai, vinde para o céu, vinde para a glória eterna. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, estar com Cristo na glória.